Corinthians fica perto de anunciar mais um reforço sensação do futebol uruguaio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre Dudu. O atacante do Palmeiras tem proposta da Arábia Saudita. Trago informações a respeito do São Paulo, com uma venda bem encaminhada para o futebol russo. Por que o Flamengo ainda não conseguiu anunciar a contratação de Marcos Antônio? Para completar, Lucas Piton na mira de clubes da Europa, Grêmio e Atlético Mineiro perdendo uma opção para o ataque, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder do segmento de apostas esportivas no mundo. Enorme prazer de tê-los no meu canal. E esse domingo é para lá de especial com finais da Euro e da Copa América, até por isso a Bet365 preparou promoções espetaculares, logo a casa que te dá até R$500 de bônus. Bora falar das cotações? Primeiro contar que o Grêmio enfrenta o Operário em jogo da Copa do Brasil, partida marcada para as 11, e a vitória do Grêmio paga R$1,42. Já para o confronto das 4 da tarde, a final da Euro entre Espanha e Inglaterra, vitória da Espanha paga R$2,45, o empate paga R$2,80 e a vitória da Inglaterra pagando R$3,40. Às 9 da noite tem a final da Copa América. Vitória da Argentina paga R$2,05, o empate paga R$2,80 e a vitória da Colômbia paga R$4,50. Eu vou de vitória da Espanha e de empate na decisão entre a Argentina e Colômbia. E você, manja de futebol? Curte dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na Bet365 e para participar é super simples. Tô deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um desses links, faz seu cadastro usando o promo code Nicola e você vai ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. 50% do valor que você depositar volta em bônus para você. Depósito mínimo de R$30. Vem se divertir comigo na Bet365, só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os novos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense bateu o Ipiranga por 3-0, se recuperando da derrota por 2-1 na partida de ida e está nas oitavas de final. Mesma situação do Juventude, que havia vencido o Internacional fora de casa no Beira-Rio e conseguiu um empate 1-1 dentro de casa nesse sábado, jogo marcado por várias confusões, problema com a neblina, adiamento da partida. No final das contas, o empate assegurou o Juventude na próxima fase. Bora falar também sobre Matheus Pereira, o grande craque do elenco do Cruzeiro, marcou mais um gol nesse sábado na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino e se colocou como um dos candidatos à artilharia do campeonato. Nesse momento, o Matheus tem 6 gols, só atrás do Pedro, centroavante do Flamengo, com 8, e do Lucero, atacante do Fortaleza, com 7. Também tem 6 gols o Luciano, atacante do São Paulo, e também o Verratti, centroavante do Vasco. Para fechar o giro de notícias, queria contar que o Santos acertou a contratação do atacante Billy Arce, equatoriano que estava no Once Caldas, já viveu grandes momentos na carreira, nesse momento de instabilidade, um pouquinho mais de baixo. Para não correr risco de ter problema com o atleta, o Santos criou uma série de cláusulas protetivas. Bora falar agora sobre Lucas Piton. Lateral esquerdo do Vasco da Gama deve receber nos próximos dias ofertas oficiais da Europa. O Vasco assegura que não foi procurado por ninguém, mas o representante do atleta está na Europa negociando com 2 clubes. O Girona, que é espanhol e pertence ao Grupo City, além do Porto, de Portugal, clube que tem tradição em vir buscar jogadores brasileiros e depois revendê-los para outros clubes europeus por cifras bem superiores. Na Itália, há a informação de que o Vasco topa vendê-lo por 7 milhões de euros ou 42 milhões de reais. Acho pouco. E na condição do Pedrinho, pediria bem mais. Atleta que tem cidadania italiana, ou seja, não ocupa vaga de estrangeiro por lá, tem enorme potencial, temporada de 27 jogos, 5 gols e 4 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco havia comprado o Piton do Corinthians por 16 milhões de reais e há um imbróglio, uma briga entre os times em relação aos pagamentos. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do Vasco. Você venderia o Piton por qual valor ou não venderia em hipótese alguma? Vale lembrar também que os reservas estão bastante distantes do Piton, Vitor Luiz e Leandrinho. Quero mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que encaminhou a venda do Diego Costa.
O negócio está prestes a ser concretizado, o Tricolor só anda preocupado com uma questão burocrática. É que o alvo do interesse do Diego Costa é o Krasnodar da Rússia. O clube ofereceu 7,5 milhões de euros ou 43 milhões de reais. A preocupação do São Paulo diz respeito a uma punição imposta aos clubes russos. Você sabe que está rolando um conflito há meses entre Ucrânia e Rússia. E os clubes russos, assim como todas as grandes empresas, foram retirados do sistema SWIFT, que facilita transferências bancárias internacionais. Então, antes de bater o martelo, São Paulo só quer se certificar de que vai receber esses 7,5 milhões de euros de forma correta. Atleta, o Diego Costa, de 24 anos de idade, formado na base do Tricolor, é reserva desde a chegada do Zubeldia, embora já tenha 30 partidas no ano. Ele tem sido a primeira opção para o Alan Franco ou o Arboleda em caso de problema com qualquer um dos titulares. Acho uma venda boa, acho uma venda interessante para um zagueiro que nunca conseguiu ser unanimidade entre torcedores do São Paulo. Com esse dinheiro, o Tricolor fica mais forte para buscar reforços, entre eles Thiago Mendes, negociação que já dura mais de um mês. O Thiago concordou em jogar no São Paulo, teve a aprovação do Zubeldia e agora tenta convencer o Al Rayyan a baixar sua pedida. Tem só mais um ano de contrato lá no futebol do Catar. O São Paulo não quer pagar os 5 milhões de euros que o Al Rayyan investiu na temporada passada. Só para completar sobre o São Paulo, Alexandro segue sem novidades. O São Paulo deu um prazo para que o lateral responda, caso contrário, vai buscar outras alternativas no mercado. Bora falar agora sobre menos uma oportunidade para Grêmio e Atlético Mineiro. Os gaúchos e mineiros estavam de olho em Andrés Vanbergar. Esse é um centroavante de 29 anos de idade, argentino, que disputou a última temporada nos Emirados Árabes, estava jogando no Al Ittihad. Ficou livre no mercado, foi sugerido para esses dois clubes que abriram conversas, mas na noite desse sábado, o Von Berger fechou com o São Lourenço, voltando para o clube onde ele estava antes de se mudar para os Emirados Árabes. Não há um acordo assinado, mas as minutas de contrato entre o jogador e o São Lourenço já estão sendo trocadas. A expectativa é de que ao longo desse domingo o martelo seja batido e Grêmio e Atlético precisem buscar outras alternativas para a função do camisa 9, algo super difícil. Geralmente centroavante é mais caro, em relação a direitos econômicos, além de salários. Só para completar, também especularam o Von Berger no Vasco. O que eu posso assegurar para vocês é que esse nome nunca fez parte da lista de reforços do Cruz Maltino. O Vasco hoje busca um zagueiro e um atacante de lado de campo. Só para completar, o Von Berger ainda era esperado no Brasil nesse domingo para tentar finalizar as tratativas com o Grêmio ou Atlético. Essa viagem, obviamente, foi cancelada. Bora falar agora sobre o Flamengo. Tem boi na linha na negociação por Marcos Antônio. Faz pelo menos uma semana que Flamengo e Lazio avançaram para um empréstimo com obrigação de compra em caso de metas cumpridas, mas o Marcos Antônio, inclusive, está voltando a treinar na Lazio. Tudo porque um outro clube do futebol europeu fez proposta oficial de compra pelo atleta. Diante disso, a Lazio está desistindo do acordo com o Flamengo e dá prioridade para a venda automática. Por que eu vou emprestar um jogador que vai ser vendido apenas se bater metas se eu já tenho uma oferta de compra em definitivo? O grande problema é que o Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Tem conversado recorrentemente com o Tite e já ouviu que vai ser bastante utilizado pelo rubro-negro. Diante desse impasse, com o Marcos Antônio preferindo o Flamengo e com a Lazio dando oportunidade para um outro negócio, a gente vai precisar ver o Flamengo mudando sua postura ou então vai correr um risco enorme de perder o jogador. Volante que surgiu muito bem no Shakhtar Donetsk, mas não conseguiu se firmar nem na Lazio, nem no PAOK, para onde foi emprestado na última temporada. Só para completar sobre Claudinho, outro alvo do rubro-negro. Nesse sábado ele foi campeão com o Zenit da Supercopa da Rússia. 4-2 diante do Krasnodar. O Claudinho nem fez gol. Foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo, ficou bravo com o treinador, mas na comemoração da taça parece que essa questão com o técnico já havia sido solucionada. Depois da partida, o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que é residente na Rússia, perguntou ao Claudinho se ele fica no Zenit. O Claudinho, com seu jeitinho, não quis responder e acabou por encerrar a entrevista. Que o Claudinho quer jogar no Flamengo, isso não é novidade, ele já tem um acordo com o Fla há bastante tempo. Agora, falta o principal, um acordo entre Flamengo e Zenit. Representantes do atleta asseguram que ainda não há um acordo entre as partes. Bora falar agora sobre Dudu, o atacante do Palmeiras, que quase foi para o Cruzeiro, esteve envolvido numa possibilidade de troca com o Flamengo pelo Gabigol, e agora surgem rumores de que ele pode ir para a Arábia Saudita. Na manhã desse domingo eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Dudu, com quem ele mantém contato diário.
última vez que eles conversaram foi nesse sábado. E eu perguntei se existe alguma chance de o Dudu ir para a Arábia Saudita. A pessoa contou que o Dudu, em hipótese alguma, falou sobre sondagens. Então, não há absolutamente nada. Há também quem garanta que o Neom, que é um time que acaba de subir da terceira para a segunda divisão do futebol saudita e tem o bilionário príncipe Mohammed bin Salman como grande responsável por esse time. Esse time faz parte de uma cidade que está sendo construída do nada. Ela vai ser uma das cidades mais tecnológicas do mundo e faz parte desse projeto ter um time de futebol de primeiro nível, até por isso um investimento alto. Vale a lembrança de que o Neum contratou recentemente o Romarinho e tentou fechar com o Michael. O nome do Dudu foi especulado no Neum, nenhuma possibilidade de acordo. Eu conversei com o Flávio Viana, que é o empresário brasileiro do técnico do Neon, o Péricles Chamusca. E é o Flávio quem tem tocado todas as negociações envolvendo brasileiros. Ele garantiu que em momento algum o Dudu esteve fazendo parte dos planos. O Dudu segue batendo na tecla de que não sai do Palmeiras até dezembro. Ele quer recuperar seu espaço e moral como torcedor. A partir do ano que vem, se a coisa não melhorar, aí sim ele vai fazer uma avaliação. Quero falar agora sobre Arthur, volante revelado no Grêmio, com passagens por Barcelona, Juventus, Liverpool, disputou a última temporada na Fiorentina. Não fica na Juventus para a próxima temporada, vai cumprir seu último ano fora do clube italiano. O vínculo dele com a Juve se encerra em junho do ano que vem. Foi sondado por clubes brasileiros. O Alexandro chegou a sugerir a contratação do Arthur para o São Paulo. O Corinthians também tentou levantar informações. Pelo menos 5 times brasileiros fizeram sondagens ao staff do jogador. O problema é a questão financeira. A Juve nem vai criar muitos empecilhos para liberá-lo. Um empréstimo gratuito poderia até ser uma alternativa. O ponto é, ele ganha 5 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 2 milhões e 400 mil reais por mês. Nenhum jogador que atua no Brasil tem direito a esse salário. A gente tem 4 atletas ganhando entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil. O Arthur chegaria para ser o mais caro do país. Vale a lembrança de que pagar isso por um volante não é nada usual no futebol nacional. Diante desse cenário, o Arthur deve continuar jogando no futebol europeu, é também a sua prioridade. O Arthur disse para os clubes que o procuraram, os clubes brasileiros, que ainda pretende continuar jogando por lá, só 27 anos de idade. Enorme potencial, talento astronômico ou gigante. O grande ponto é que o Arthur acabou se perdendo em relação a prioridades. O futebol deixou de ser prioridade para ele. Há quem garanta que o comportamento extracampo está bem longe do ideal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Trouxe com exclusividade nesse sábado a notícia de que o Timão havia aberto conversas com Facundo Bernal, volante de só 20 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Ele pertence ao Defensor. Também contei para vocês que uma reunião ao longo do sábado poderia avançar nas tratativas. E uma pessoa do Corinthians me assegurou que a coisa deu uma bela avançada. Tanto que uma das pessoas envolvidas nas tratativas, o Rodrigo Ortega, da OTG Deportes, embarcou na madrugada de sábado para domingo para o Uruguai para tentar fechar acordo com o Defensor, time que detém seus direitos econômicos. A operação está sendo negociada em 5 milhões de dólares por 80% dos direitos. Nessa minha fonte alvinegra disse que é grande, é enorme a chance de o acordo acontecer. Ela inclusive falou em 99% de chances de o Bernal se tornar reforço corintiano nas próximas horas. O nome dos sonhos do Ramon Dias era o Cuellar. O problema é a questão financeira. O cara ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês livres de impostos lá na Arábia Saudita. O Bernal vai chegar para o Corinthians, se o acordo for confirmado, por cifras muito inferiores a essa e com enorme potencial de revenda. Repito, só 20 anos de idade, já estreou profissionalmente na seleção principal do Uruguai nessa temporada. É alguém visto como uma joia que precisa ser lapidada para no futuro não tão distante ser vendido para um clube importante do futebol europeu. Corinthians pretende bater o martelo nas próximas horas e qualquer novidade eu conto para vocês. Em relação a outros reforços do Timão, o Corinthians já havia inclusive apresentado o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, empréstimo até dezembro. O Corinthians fechou a compra de Alex Santana, que vem do Atlético Paranaense por 2 milhões e meio de euros, meio-campista. Outro meio-campista já confirmado, Charles, volante que pertencia ao Midland, operação de 1 milhão e 300 mil euros para completar André Ramalho, que estava livre no mercado, zagueiro de 32 anos, disputou a última temporada pelo PSV, assinou contrato até 2026. Já contei para vocês que ele vai ter direito a salários na casa dos 750 mil reais mensais. E você está animado com os reforços corintianos? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais à noite com a tradicional live. Tchau!